Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Rafael e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Jovem Teólogo. E nesse vídeo nós estaremos falando sobre os assuntos mais importantes dentro da nossa atualidade, dentro dos nossos dias de hoje. Hoje nós iremos falar sobre o que a Bíblia diz sobre a homossexualidade. É um dos assuntos mais importantes, principalmente nos dias de hoje. Então, desde já, você que não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui nesse canal. Se inscreve, ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos e não esquece de deixar o seu gostei, o seu like nesse vídeo aqui embaixo, tá? Assim o YouTube vai entender que você gostou e vai recomendar esse vídeo para mais pessoas, mesmo que você não goste. Se você não gostar do vídeo depois, tá? Agora deixa o like, mas se você não gostar depois, você pode tirar, beleza? Então é isso, pessoal. O que a Bíblia diz sobre a homossexualidade é o assunto de hoje. Então, logo após a vinheta, bora lá, pessoal! Bom, pessoal, primeiramente, eu quero aqui ressaltar e colocar, antes de qualquer coisa, antes de a gente entrar em qualquer assunto dentro desse vídeo, é que nós, a igreja, eu, Rafael, repudiamos, tá? Eu repudio qualquer tipo de ódio, preconceito, violência contra as pessoas homossexuais, tá bom? Não é isso que Cristo nos ensinou, não é isso que a Bíblia nos ensina, beleza? A gente não é para bater, não é para xingar, não é para ofender. Isso é crime, tá? E se é crime, é pecado, beleza? Então, antes de qualquer coisa aqui, sem preconceito, sem ódio, sem violência, e vamos falar daquilo que a Bíblia diz sobre a homossexualidade, que é o assunto desse vídeo, beleza? Então, antes de qualquer coisa, antes da gente falar sobre a homossexualidade, a gente precisa navegar um pouquinho sobre o que a Bíblia vai dizer sobre a sexualidade, tá? Eu acho interessante porque a Bíblia ela é um livro, né, ou uma coletânea de livros, mas vamos tratar ela como um livro só, que ela trata de vários assuntos acerca da natureza humana. A Bíblia ela fala sobre várias coisas e várias questões da sociedade humana. A Bíblia responde várias questões humanas, né? E a sexualidade, ela não está fora dos assuntos falados dentro das Sagradas Escrituras, tá bom? Então, a gente entende a partir da Bíblia que a sexualidade, ela é algo criado pelo próprio Deus para o ser humano, né? Então, o Deus criou a sexualidade. Deus criou o ser humano capaz de vivenciar e desfrutar da sexualidade que Deus colocou no ser humano, tá? Vamos deixar isso bem claro. A sexualidade que Deus colocou no ser humano. E a Bíblia, ela em todo tempo, ela vai pregar e vai bater em cima da imoralidade sexual, da prostituição, né, da idolatria sexual, enfim, das formas pagãs e errôneas de se viver a sexualidade. Então, falar que a Bíblia não fala de sexualidade é mentira, porque a Bíblia ela fala, comenta, bate em cima da prática imoral da sexualidade também, tá? E a Bíblia ela ordena que os homens de Deus, ou que aqueles que amam a Deus, eles vivam em santidade sexual, tá? A Bíblia ela dá instruções para a vida sexual de uma maneira correta. Então, a gente precisa entender o quê? A Bíblia ela fala sobre sexualidade, tá? A sexualidade é algo criado por Deus. Deus ele criou a sexualidade no ser humano, tá? E a Bíblia ela bate em cima das formas erradas, ela é contra a imoralidade sexual e ela nos ensina a viver a sexualidade de uma maneira correta e que agrada a Deus, tá? Esse é um assunto muito importante. Então, quando a gente vai ler a Bíblia, é muito importante a gente perceber o seguinte, que a Bíblia ela vai falar, por muitas vezes, sempre que ela vai falar sobre sexo, ela vai falar que o sexo é entre um casal. Toda vez que a Bíblia vai falar sobre sexo, dar instruções acerca da área sexual, ela vai falar para casais. Ela vai ser específica em dizer que as instruções é para o homem e é para a mulher, tá bom?
Então a Bíblia ela não vai em nenhum momento dar instruções para um casal homoafetivo. A gente não enxerga isso na Bíblia. As instruções nessa área elas são voltadas para um casal heterossexual, tá? Sempre que a Bíblia vai falar sobre isso, ela vai falar para homem e para mulher, tá? As instruções que Paulo ele vai deixar acerca do casamento, acerca da vida sexual, Paulo ele é claro, objetivo, tá, em dizer que é para o homem e que é para a mulher, tá? A gente não pode fugir dessa realidade. A gente não pode fugir dessa verdade, que a Bíblia, toda vez que ela vai dar instruções para uma vida conjugal, para uma vida sexual entre um casal, é um casal heterossexual, um casal entre um homem e uma mulher. A gente não pode fugir dessa verdade dentro das Sagradas Escrituras, tá bom? Porém, meus irmãos, olha só, o que eu quero falar aqui hoje, isso aqui foi apenas uma breve introdução, o que eu quero falar aqui hoje não é sobre o sexo, tá? Não é falar exatamente sobre a vida sexual, tá? O objetivo aqui hoje é comentar sobre o que a Bíblia vai dizer sobre a homossexualidade, tá? A gente vai comentar hoje sobre o que a Bíblia diz sobre a homossexualidade ou as pessoas que praticam o ato sexual ou vivem junto com a pessoa do mesmo sexo. É sobre isso que nós iremos comentar hoje, tá? Sobre o que a Bíblia diz sobre a homossexualidade e a prática homossexual, beleza? Então, olha só, primeiramente, eu quero deixar bem claro aqui que as razões pelo qual eu estou fazendo esse vídeo. É um vídeo muito importante para esse canal. Eu acho que é um vídeo muito importante para a igreja, né? Em que entenda esse assunto, não só para a igreja, mas para as pessoas de fora também. Nós temos um lado militante, tá? Do lado LGBT. Nós temos um lado militante das pessoas LGBT que possuem, tá? E aqui a gente não pode negar isso, possuem sim um certo preconceito com os cristãos e nos taxam de homofóbicos, tá? A homofobia ela é crime, a homofobia é o preconceito contra homossexuais, e o lado LGBT, a comunidade, enfim, eles vão taxar os cristãos conservadores de homofóbicos, tá? E isso é crime, e é o que eu quero defender aqui é que nós não somos homofóbicos, tá bom? Bom, a segunda razão desse vídeo é que também nós temos um lado cristão, tá? Um lado da igreja que a gente não pode negligenciar isso, que às vezes não entende o que a própria Bíblia diz sobre o assunto, né? Às vezes não se debruçou sobre as Escrituras para entender e argumentar acerca desse assunto, e por conta disso, por conta de não entender a própria mensagem da Bíblia acerca do assunto, ou sobre o que a Bíblia fala sobre o assunto, acaba absorvendo e repelindo um discurso de ódio contra as pessoas LGBT, um discurso de ódio, acaba usando de discurso de ódio, de violência, de ofensas contra as pessoas homossexuais, tá? Então, ao mesmo tempo que a gente tem um lado militante da área LGBT, que nos considera como homofóbicos, nós temos um lado cristão que não sabe defender aquilo que a Bíblia diz e acaba usando de discurso de ódio contra essas pessoas, tá? E a terceira razão desse vídeo é que é necessário que tantas pessoas de fora quanto as pessoas de dentro da igreja venham entender o que a Bíblia fala sobre o assunto. Porque não importa o que eu acho, não importa o que fulano acha, não importa o que ciclano acha, se eu sou crente, a minha regra de fé e prática é o que a Bíblia diz, tá bom? É o que a Bíblia diz. E nesse vídeo nós iremos falar sobre o que a Bíblia diz sobre o assunto, tá bom? E principalmente para nós cristãos. Porque nós precisamos, meus irmãos, nós precisamos estar preparados para dar respostas ao mundo acerca da nossa fé. Nós precisamos estar preparados para isso. O mundo vai exigir de nós. O mundo vai exigir de nós respostas acerca da nossa fé, acerca de diversos assuntos, e nós precisamos estar preparados para
dar essas respostas. Por isso que é importante esse vídeo aqui, para que a gente venha entender e argumentar contra esse assunto, sobre esse assunto. Beleza? Então olha só, existem movimentos, tá? A gente já tá entrando dentro do tema. Existem movimentos que eles vão se denominar, se autodenominar como movimentos inclusivos, tá? Eu tô falando de igrejas. Igrejas que vão se denominar como igrejas inclusivas, tá? Igrejas inclusivas. E essas igrejas, meus irmãos, elas distorcem as verdades da palavra de Deus. Elas distorcem os sentidos dos textos e os contextos dos textos para favorecer a crença de que Deus ele abraça as pessoas que a sociedade rejeita, que Deus ele abraça os homossexuais e que tudo bem você viver na prática da homossexualidade e ao mesmo tempo viver para Deus, tá? Então os movimentos inclusivos eles vão pregar isso. São igrejas que os pastores ou as pastoras são pessoas homossexuais, o grupo de louvor é composto por homossexuais, LGBTs, enfim, são as igrejas inclusivas, tá? E elas buscam normalizar essa prática, buscam normalizar a homossexualidade. E o pior, se fosse tentar normalizar a homossexualidade, com uma teologia própria, beleza, mas eles tentam usar a Bíblia para normalizar a homossexualidade e isso é totalmente errado, tá? É equivocado, beleza? Essas igrejas, como a comunidade Refúgio, né, uma das mais conhecidas aí, que é pastoreada pela Lana Holder, né, não sei se vocês já viram, é muito interessante, se você tem curiosidade, vai lá e pesquisa o debate dela com o César Cavalcante, é muito bom, eles buscam, essas igrejas, ela busca interpretações da Bíblia desonestas, tá? Desonestas para poder normalizar a prática homossexual como algo aprovado e tudo bem para Deus, beleza? Porém, essas igrejas, elas não representam o pensamento cristão ortodoxo. Elas não representam o pensamento cristão acerca desse assunto, tá? Então, por mais que existam essas comunidades inclusivas, tá? Elas não representam qual o pensamento cristão acerca do assunto, tá bom? Vamos lá. E qual que é o pensamento cristão bíblico acerca da homossexualidade? O que a Bíblia fala sobre a homossexualidade, Rafael? Esse é o assunto do vídeo. Vamos falar sobre isso. Eu só precisava fazer essa introdução aqui para chegar nesse ponto. O que a Bíblia fala sobre a homossexualidade? Tá? Vamos lá, a partir do princípio. Deus, em Gênesis, ele vai criar o homem e a mulher. Tá? Ele vai criar o homem e a mulher, tá lá no texto, Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, capítulo 2. Ele vai criar o homem e a mulher, macho e fêmea. E ali ele cria a primeira instituição que a gente conhece, então, como casamento. E ele cria um casamento heteroafetivo. Um casamento entre um homem e uma mulher. Tá? Ele cria um homem para a mulher e a mulher para um homem. Beleza? Biologicamente falando, a gente tem que ser sincero quanto a isso, meu irmão. Literalmente, o corpo do homem é feito para o corpo da mulher e o corpo da mulher é feito para o corpo do homem. Tá bom? Se a gente for parar para pensar nas funções reprodutivas, né? O corpo da mulher é feito para o corpo do homem, o corpo do homem é feito para o corpo da mulher e não tem para onde correr, biologicamente falando, é isso. E foi assim que Deus criou, tá? Foi assim que Deus criou, tá bom? Isso faz parte da criação divina de Deus, tá? Isso é o natural, isso é o normal. E essa criação, o casamento heteroafetivo é o que Deus criou. Né? E se é criado por Deus, ele é perfeito. Perfeito, tá bom? Pelo menos antes da queda que a gente vai falar. Porém, como a gente sabe, em Gênesis capítulo 3, nós temos a entrada do pecado no mundo. E quando o pecado ele entra no mundo, a gente passa a ter um corpo corrupto. Então, todas as áreas da nossa vida, elas foram corrompidas. Todas as áreas da vida do ser humano, a moral do ser humano, a ética do ser humano, né? A verdade que o ser humano falava se tornou mentira. Né? Então, tudo no corpo do ser humano, na mente, no corpo, na alma, se tornou corrupto. Se tornou
corruptível. E a área sexual, a sexualidade que Deus colocou dentro do homem, ela também passou a se tornar corrupta, tá? Então, o desejo, né, pelo mesmo sexo, pela pessoa do mesmo sexo, ele se torna uma inclinação pecaminosa. Porque Deus criou o desejo do homem pela mulher, claro, pela sua mulher, é natural. É natural. Porém, com a corrupção do pecado, né, e a área sexual passou a ser corrompida, o homem passou a desejar um homem, uma mulher passou a desejar uma mulher, né? E isso acaba se tornando uma inclinação pecaminosa, tá bom? Do mesmo modo que qualquer outro pecado. Se a verdade, existia a verdade, passou a existir a mentira passou a ser uma inclinação pecaminosa. Então a gente entende, a partir da teologia, da sociedade, que existem pessoas com certas inclinações pecaminosas. Tem pessoas que são inclinadas a mentir, né? Porque isso é a deterioração da verdade, tá? Tem pessoas que são inclinadas a odiar, tá? E isso é uma deturpação, uma deteriorização do amor, tá? Que foi criado por Deus. Do mesmo modo, nós temos pessoas que possuem desejo homoafetivo, que nós entendemos que é a deteriorização daquilo que Deus criou, que é bom, que é o desejo do homem pela mulher. Entendeu? E olha só o que Tiago, capítulo 1, ou melhor, capítulo 1, versículo 14, vai dizer. Ele vai falar assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Tiago está basicamente dizendo que cada ser humano, cada um de nós, é tentado pela própria concupiscência, ou pelo próprio desejo pecaminoso. Cada um de nós, existe um desejo pecaminoso em cada um de nós. E nós somos tentados segundo este desejo, beleza? Cada um é tentado segundo a sua inclinação pecaminosa, que faz parte, infelizmente, hoje da nossa natureza caída, tá? E, como eu falei, o desejo homossexual, ele é uma tentação resultante da queda do pecado, tá? Então, o desejo homoafetivo, o desejo homossexual, ele é uma tentação recorrente da queda do ser humano, pois ele é a deturpação daquilo que seria o natural, tá? Que é o desejo pelo sexo oposto, ou o desejo heterossexual. Então, nós entendemos que a homossexualidade, o desejo homossexual, ele é a deturpação do desejo heterossexual, entendeu? Então, o desejo pela pessoa do mesmo sexo é a deturpação do natural, que seria o desejo pela pessoa do sexo oposto. Muito importante a gente entender isso, tá? E dentro das Sagradas Escrituras, meus irmãos, o primeiro texto que vai falar acerca da homossexualidade de forma clara, de forma, assim, nítida, tá? É o famoso texto de Levítico. Vou ler com vocês aí. Levítico de número 20, capítulo de número 18, versículo de número 22. O texto vai dizer assim: não se deite com outro homem para ter relações com ele, como se fosse mulher, vírgula, é abominação. Tá bom? Esse texto, e aqui a gente tem que ser fiel ao contexto, o capítulo 22 de Levítico, ou melhor, o capítulo 18 de Levítico, ele vai falar acerca de relações ilícitas, relações que não agradam a Deus e que não são do agrado de Deus. Tá? Então, se você for ler o capítulo 18 de Levítico, vai ter uma lista de relações que são ilícitas aos olhos de Deus, tá bom? Existem interpretações equivocadas acerca desse texto, e como falei, se você quiser ver o debate da Lana Holder com o César Cavalcante, você vai entender um pouco dessa visão que eu estou falando, que eles vão pegar esse texto, ou a igreja inclusive, vai falar que ali está falando em um contexto de idolatria e culto a um outro Deus, tá? Porque um versículo antes fala acerca de não entregar as pessoas a Moloque. Porém, a Moloque, quando nós vamos estudar, não era um deus que se fazia, não existe provas de que havia rituais sexuais para Moloque. Moloque era um deus ao qual as pessoas sacrificavam crianças, tá bom? Acontece que eles vão pegar que a partir do momento em que cita Moloque um versículo antes e depois fala sobre um homem deitar com outro homem, eles estão falando que o texto
está ligado ao ritual a Moloque, mas não é verdade. Tá? Não é isso, a Bíblia não diz isso, não menciona isso, não tem nada a ver. Senão, o versículo seguinte, do versículo 22, ele vai falar sobre homens tendo relações com animais. E se nós levarmos nesse contexto, significa que relações entre um homem e um animal é permitido se não for em um caso de idolatria ou em um caso de prostituição cultual, né? Mas esse não é o contexto. O contexto é que aqui no capítulo 18 está falando sobre relações ilícitas e um homem se deitar com outro homem está na lista de relações ilícitas, pecaminosas aos olhos de Deus. Tá bom? E outro texto muito importante, meus irmãos, que nós temos que analisar é o texto de Romanos capítulo 1. Tá? O texto de Romanos capítulo 1, o famoso texto de Romanos capítulo 1, presente logo no Novo Testamento. É um texto muito importante para a gente debater essa questão da homoafetividade. Tá bom? Eu vou ler para vocês aqui, preste bem atenção no que eu vou falar. Eu vou começar pelo versículo número 18, depois eu vou lendo outros versículos. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, porque do meio da injustiça suprimem a verdade. Então ele está falando aqui que os seres humanos suprimem a verdade. Suprimem a verdade de Deus. Ou seja, eles ocultam a verdade. Eles deturpam a verdade. Olha só, versículo 21. Porque, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Versículo 22. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. 23. E trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrípedes e aos répteis. Aqui, é claro, Paulo está falando sobre idolatria, tá bom? Mas preste atenção no texto. Por isso, Deus os entregou à impureza, olha só, pelos desejos do coração deles, para desonrarem os seus corpos entre si. 25. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, em razão da idolatria, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Olha só, por conta da idolatria, Deus entregou o ser humano às paixões vergonhosas. O que são essas paixões vergonhosas? Porque as mulheres, na continuação do versículo, até as mulheres trocaram o modo natural. Olha só, até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Então existe um modo natural de se ter relações íntimas. E o que Paulo está falando é que Deus, por conta da idolatria, entregou o ser humano às paixões vergonhosas. E o que são essas paixões vergonhosas? As mulheres que trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, que é contra a natureza, tá? Não está se referindo somente a um contexto pagão. É claro que o texto é sobre idolatria. Mas aqui o Paulo está falando que existe um modo natural das relações íntimas. E que quando essas pessoas foram entregues às paixões vergonhosas, elas passaram a viver essas relações, trocaram as relações naturais, íntimas, com relações contrárias à natureza. E olha só o versículo de número 27. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecências, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Então, olha só, a Bíblia, no versículo 26, fala que a mulher deixou o modo natural de viver as suas relações íntimas para viver de um modo contrário à natureza. E no versículo 27, ele também fala que os homens fez a mesma coisa, deixando o contato natural da mulher para se inflamar mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência. A Bíblia está chamando de indecência o fato de homens ter relações com outros homens. Tá bom? Não é eu. É as Sagradas Escrituras, é a Bíblia que está falando. Você pode ler
aí onde você estiver. Então a Bíblia, ela está basicamente dizendo que homem com homem, mulher com mulher, ela, quando se deitam com as pessoas, com alguém do mesmo sexo, tá? Eles estão trocando o modo natural da relação íntima. Então, quando um homem se deita com um homem, quando uma mulher se deita com uma mulher, ela está trocando o modo natural de se ter relações íntimas, tá bom? Porque existe um modo correto, existe um modo que Deus criou, e esse modo é um modo natural, e qualquer coisa fora disso é pecado, é errado aos olhos de Deus, tá bom? Então, algumas pessoas também vão dizer que Jesus não falou sobre a homossexualidade, tá? Existe esse argumento. A gente acabou de ler um texto de Levítico e um texto de Romanos. Eu expliquei aqui pra vocês, tá? E algumas pessoas vão dizer que Jesus ele nunca falou sobre a homossexualidade. Por isso, não era necessário. Por isso, se fosse tão importante, tão pecaminoso, Jesus teria citado. Mas aqui eu quero abrir um parênteses aqui, é que Jesus ele vivia num contexto judaico. Da mesma forma que você não vai ver Jesus falando sobre não adorem, não façam imagens, porque ele está vivendo num contexto judaico onde fazer imagem já é pecado e a homossexualidade também já é pecado. Então não faz sentido Jesus, no meio do judaísmo, ficar pregando sobre a homossexualidade, sendo que era óbvio para os discípulos, era óbvio para os judeus, era óbvio para a população judaica na época que viver numa prática homossexual era pecado, tá bom? Por isso Jesus não falou, tá? Algumas pessoas vão dizer, mas tem apenas poucos textos que falam acerca disso. Né, eles vão considerar os textos de Coríntios, às vezes, como discutíveis por conta daquela palavra, malacó, enfim. Mas aqui eu peguei dois textos claros, o texto de Levíticos e o texto de Romanos. É claro, não tem pra onde correr, não tem pra onde a gente fugir, tá bom? Mas são só dois textos. Se tivesse um texto só, já seria o suficiente pra gente entender que é pecado. A gente tem dois textos falando aqui, dois textos claríssimos. Eu peguei logo os mais claros que estão falando sobre ser pecado essa prática homossexual, tá bom? Então, não tem pra onde correr. O que a Bíblia fala sobre a homossexualidade, Rafael? Resumindo aqui, a Bíblia está falando que a homossexualidade é trocar o desejo natural por desejos não naturais. Está falando que a prática homossexual não é natural. E que Deus ele criou o ser humano para ter relações íntimas naturais. E essas relações íntimas naturais, elas são as relações heteroafetivas. Relações entre um homem e uma mulher, entre uma mulher e um homem. Tá bom? E que fora disso, homem com homem e mulher com mulher, é trocar o natural pelo aquilo que não é natural. Trocar aquilo que Deus criou pela detorização do pecado. Então é pecaminoso. E não tem pra onde a gente correr. A Bíblia condena a homossexualidade. É claro, como eu falei no vídeo, sem violência, sem discurso de ódio, mas é pecado. E não dá pra servir a Deus, tá? Servir a Deus estando na prática da homossexualidade. Não dá, essas duas coisas elas não batem, tá bom? Elas não batem. E aí, né, a gente teria, nossa, o vídeo tá ficando muito longo, a gente teria vídeos e vídeos para poder falar sobre como Deus trata, as formas de pensamento de como Deus age acerca dos homossexuais. Existe crente gay, enfim, tem vários assuntos. E seria mais vídeos e mais vídeos, porque esse vídeo ia ficar muito longo. Mas se você quer saber um pouco mais sobre o assunto, sobre várias opiniões acerca desse assunto, vai no canal do Iago Martins, tá? Os Dois Dedos de Teologia, é um canal sensacional, ele fala sobre esses assuntos, chama pessoas especializadas nesses assuntos, tá? Para poder falar acerca desse tema e abranger muito mais. Aqui, hoje a gente focou em entender o porquê, ou melhor, o que a Bíblia fala sobre a homossexualidade, entendeu? Então a conclusão, ela é clara, tá? Pra gente encerrar o vídeo, a conclusão é clara. A prática homossexual ela é errada e ela é pecaminosa, tá? Ela veio da natureza caída de Adão e é um pecado como qualquer outro que tem que ser deixado de lado. É um pecado como qualquer outro que tem que ser abandonado, tem que deixar de lado para que nós possamos seguir a Jesus e agradar a Deus, tá bom? E o objetivo desse vídeo, né, como eu já falei, é mostrar a posição bíblica e cristã acerca do assunto, sem preconceito, sem ódio, apenas usando a Bíblia. Tá? Enquanto nós temos a oportunidade de usar a Bíblia para poder falar desses assuntos, nós iremos usar a Bíblia para poder falar desses assuntos. Pode ser que o YouTube hoje corte até o alcance desse vídeo, né? Mas então, compartilha, tá? Compartilha e deixa o seu gostei e o seu comentário para a gente ter para você dar a sua opinião acerca desse assunto, tá bom? Então, esse foi o vídeo, pessoal. Essa é a opinião bíblica, essa é a opinião cristã acerca do assunto. É muito importante que a gente venha
né, e entender o que a Bíblia está falando sobre esse assunto. Porque, como eu falei, o mundo vai exigir resposta de nós e nós precisamos estar preparados para dar essas respostas ao mundo, tá bom? Então, pessoal, esse é o vídeo, beleza? Deixa o seu gostei se você não deixou. Compartilha, vou falar de novo, compartilha no grupo da igreja, compartilha lá no grupo dos seus amigos, tá? Um vídeo muito importante para comunidade cristã, um vídeo muito importante para a fé cristã, é um vídeo muito importante para que a gente venha aprender e entender o que a Bíblia fala sobre a homossexualidade, tá? Não só para quem é cristão, mas para quem de fora também venha entender um pouco sobre o nosso pensamento, tá? Sem preconceito, sem discurso de ódio, apenas o que a Bíblia está falando acerca dessa prática, tá bom? Então esse é o vídeo, pessoal. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Como eu falei, eu vou falar de novo, deixa o seu like, se inscreve nesse canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E aqui na descrição vai estar os vídeos anteriores ali, nós falamos sobre a Trindade, sobre a divindade de Cristo. E aí você pode assistir outros vídeos desse canal, beleza? Então é isso, pessoal. Deus abençoe vocês e até uma próxima, beleza? Valeu!